Foi. Não é. Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui com os amigos. Vamos falar hoje sobre inovação no agro, nosso agronegócio que tem movimentado a economia do Brasil e levado esse país nas costas. Contamos hoje com a honrosa presença do nosso professor Fernando Piloto, da UPF, diretor executivo do Tecnoagro, Parque Tecnológico do Agronegócio. Contamos também com o Luiz Vilvoc, que é o responsável lá, o administrador do hub celeiro do Tecnopuc, que nos honra com a sua presença, uma formação consistentíssima aqui para nós. E para fechar essa tríade aí de conversa sobre o agronegócio, nada melhor que nós falarmos com quem realmente entende de produção e de inovação há muito tempo, que é o Jorge Lemanski, nosso chefe geral da Embrapa Trigo de Passo Fundo. Boa noite a todos. Boa noite, professor Piloto. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, né? Boa noite aos nossos ouvintes, a quem está nos assistindo. É um prazer imenso para mim estar aqui hoje à noite participando desse importante debate que fala aí sobre o nosso agronegócio, como você colocou muito bem, Rudinei, importantíssimo para a nossa região, não só para a nossa região, mas para todo o Brasil aí, né, no seu desenvolvimento econômico. Nós é que agradecemos a gentileza de aceitar o convite. Vilvoc, conta para nós aí onde é que tu tá e que nos brinda com a tua presença também, né? Tá aí numa cabine de transmissão, né? Isso. Estou aqui, achei um estacionamento, estou dentro do meu carro em Gramado. Hoje, como todos sabem, é feriado. E aí a família me ordenou vir aqui fazer um passeio. Mas levei quase 3 horas para chegar a Gramado. Isso aqui é uma Disneylândia de adultos, né? Mas uma satisfação estar aqui com os amigos e poder trocar algumas ideias aí com essas feras. Gosto muito de Passo Fundo, tenho muitos bons amigos aí e temos projetos em comum aí a caminho dentro dessa área do ar. Muito obrigado pelo convite. Não, nós é que agradecemos, né? Nós, essa coisa meio maluca, né, de trabalhar no feriado, né? Eu sou do tempo que prazo contava para advogado em feriado final de semana, então não tinha feriado final de semana. Então me acostumei com isso na época e agora às vezes acabo empenhando os amigos também. E não é muito diferente, acabamos pegando o Vilvoc lá em Gramado e pegamos o Jorge Lemanski lá em Florianópolis. Conta para nós aí como é que está meu chefe da Embrapa Trigo de Passo Fundo, Jorge Lemanski. Seja bem-vindo. Boa noite, Rodinei, Piloto, Luiz, a todos que nos honram com a companhia. Eu estou em trânsito, né? Mas eu estive em Brasília avaliando e acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos com trigo, né? Temos 1.600 parcelas de trigo de sequeiro sendo avaliadas lá na Embrapa Serra Brás, resultados promissores em andamento, inovação também no desafio de gerar trigos que tenham maior tolerância ao calor, ao estresse hídrico e à brusone, que são os elementos basicamente limitadores para a grande expansão do trigo no Brasil, né? No ambiente tropical e aqui no ambiente do sul do Brasil, a giberela e a germinação na espiga. Então, nós temos avanços significativos. Em menos de 10 anos, o Brasil produzirá todo o trigo que necessita, né? E estar aqui nesse processo de dialogar com a sociedade, com o meio, de inovação. Para quem não compreende esse termo, são linguagens novas que nós temos para muitas coisas que já fazemos, né? Que são aperfeiçoamentos de tecnologias, que ferramentas novas de tecnologia da informação dão maior potência a estudos básicos que já eram feitos. Diríamos assim, a hora passou a ser o minuto passou a ser o segundo, e o segundo passou a ser tricentésimo de segundo, e vai ali por diante. A inovação é um afinamento dos detalhes e algo
mais denso anteriormente, e agora tem ferramentas para chegar no sensível e gerar aperfeiçoamento e novas oportunidades, seja de negócios, de produtos, de serviços em si. Honroso em estar aí, Rodinei, atendendo teu convite. Do agro, principalmente, a gente vai fazer, assim, num primeiro momento, falar sobre o que isso significa. Vou dizer para vocês. Em 1970, o Brasil não produzia o suficiente sequer para dar comida para os próprios brasileiros. E a partir de então, a partir da própria Embrapa, do Ministério da Agricultura, começou um processo de melhoria na produção. Foi a Revolução Verde que aconteceu naquela época, que beneficiou não só o Brasil, mas vários países no mundo. O Brasil foi chegando assim a volumes cada vez maiores, né? Partindo de poucas toneladas, de poucos milhões de toneladas naquela época, para mais de uma centena de toneladas mais recentemente, sendo que a área de produção brasileira não aumentou na mesma proporção, ao contrário, aumentou muito menos e a produção aumentou muito. E como é que essa produção aumentou tanto? Aumentou com novas tecnologias. Essas novas tecnologias não só aumentaram a produtividade, não só fizeram a gente ter comida para todos os brasileiros, como também ajudaram a preservar a natureza, a preservar o solo e uma série de vantagens. E agora nós estamos num outro momento mundial em que principalmente a pandemia mostrou muito que nós vamos ter uma crise de alimentos no mundo. Alguns países, como a China, como a Índia, estão trabalhando com grandes estoques, o que tem dificultado mais ainda e feito com que o preço dos alimentos suba no mundo todo. Mas nós vamos precisar de comida para alimentar esses bilhões de pessoas que estão vindo por aí, principalmente no Oriente. E quase nenhum país no mundo tem capacidade de aumentar a sua produção. No Brasil, nós podemos praticamente dobrar a produção brasileira sem aumentar quase nenhuma área, sem derrubar uma árvore. Só melhorando a partir de pastagens degradadas, melhorando nossas condições, trabalhando irrigação e uma série de outros fatores, genética. E é isso que nós vamos mostrar para vocês aqui. O que se desenha, qual é a perspectiva do mundo para a produção agrícola e o que a gente quer. Aqui em Passo Fundo, nós tivemos a oportunidade de criar o ano passado o Tecnoagro, que é um parque tecnológico do agronegócio. E para isso trouxemos o professor piloto. A Embrapa Trigo está trabalhando principalmente, como não podia deixar de ser, em culturas de inverno, e a PUC também nos inspirou, e aqui vale dizer o seguinte, que eu já faço um agradecimento público aqui ao Aldila da PUC e ao Vilvoc, que basicamente nos ensinaram como é que se produzia um hub de inovação, como é que era o formato, e nós montamos o Tecnoagro, que funciona aqui dentro da UPF, dentro desse modelo que nos foi passado pelo Vilvoc. Ele nos expôs como era o modelo que ele imaginava que funcionasse, que eles iam implementá-la, estavam implementando na PUC, e nós, a partir desses ensinamentos, trouxemos para cá e montamos toda a nossa estratégia em função disso. Então, Vilvoc, já aproveito para te agradecer, né, que foi com a inspiração do Tecnopuc e principalmente da tua palestra para nós, a tua gentil exposição para nós lá, que nós montamos o nosso modelo, já está funcionando e nós já estamos desenvolvendo os primeiros projetos. Então eu queria primeiro, se me permite, queria passar a palavra para o Vilvoc, para que ele nos fale um pouco de inovação, do que é o celeiro da PUC e o que se espera em matéria de inovação do agro e os efeitos que isso vai dar para nós. Bom, eu agradeço muito aí a gentileza, né, desse chamado teu aqui e fico muito feliz de ver esse progresso, esse avanço enorme de Passo Fundo, que é uma potência do nosso agro, né, da região do Planalto. Eu fico me lembrando, eu sou engenheiro agrônomo formado em 89 aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois passei para o mestrado e doutorado, mas
a minha vida começa como assessor da superintendência da FECOTrigo. Então, trabalhei muito com essa questão do trigo, né? E tenho grandes amigos aí dentro do cenário de Passo Fundo. E Passo Fundo sempre foi uma referência nesse processo. Estudei muito, na época, Sarney e Alfonsin montando o Mercosul, né? E era uma preocupação enorme que a gente estaria nesse processo de Mercosul abandonando a produção de trigo, né? Pela competência, evidentemente, que os nossos irmãos aqui na Argentina têm. E a gente verificou desde aquela época, década de 90, quando eu fiz o meu mestrado, sobre este tema, que o trigo brasileiro vem se reinventando. E quando eu escuto aí o que o doutor Jorge, professor Jorge, comenta aí com o papel da Embrapa e o trigo avançando ao norte do nosso país, com o trigo de sequeiro, o trigo irrigado, adaptado com níveis recordes de produção, eu fico extremamente orgulhoso, extremamente feliz de ver que realmente não só vamos ser autossuficientes no trigo, como vamos também ser grandes exportadores do trigo. Quando nós analisamos, eu acho que esse é um tema, bom, eu sou apaixonado por esse tema há muito tempo e talvez eu não quero aqui centralizar toda essa tua provocação, que isso dá horas e horas de conversa, mas alguns highlights. Agora nós recentemente recebemos aqui no Tecnopuc uma presença de um grande líder, líder do agronegócio gaúcho, que é nosso senador, representando aí o nosso estado em Brasília, que é o senador Luiz Carlos Reins, engenheiro agrônomo também, ou seja, com muita presença nisso, e nós estávamos comentando com ele. Trouxemos alguns dados que eu gostaria de compartilhar aí com os amigos, que eu acho extremamente importante e para a gente nos dar conta da importância geopolítica que o alimento representa para o país, né? Nós estamos vendo, como tu bem disseste, essa questão da pandemia e agora da guerra, né? Infelizmente, para o mundo, essa guerra está sendo conflagrada entre dois grandes produtores, né, de alimentos, sobretudo para a Europa e para a Ásia, né? São os dois maiores produtores de trigo, inclusive, né? E os reflexos que isso vai proporcionar. E, obviamente, quando a gente trabalha com estratégia, eu sou professor de empreendedorismo, inovação e administração, quando a gente trabalha com estratégia, quando nós temos uma crise, e uma crise mundial como nós estamos vendo, obviamente que nós lamentamos, porque isso vai ter um reflexo perverso em todo mundo, mas para nós é uma oportunidade gigantesca. E nós temos que estar preparados para isso. Ou seja, o Brasil hoje já alimenta mais de 800 milhões de pessoas. E nós temos condições de rapidamente alimentar 1,2 bilhão de pessoas. Saiu recentemente um relatório do Departamento Norte-Americano de Agricultura, ou seja, não é propaganda do governo, não queremos entrar nessa seara, o governo nosso aqui, então, do Departamento Norte-Americano de Agricultura, o USDA, o único país do planeta vai crescer até 2026, 2027, ou seja, daqui a 5 anos, o Brasil tem condições de crescer 42, 43% a produção de alimentos. A China, com toda a potência que tem, não consegue chegar a 10%. Os Estados Unidos, no máximo 12%. A Europa, menos de 10%. A própria Rússia, antes da sua guerra, no máximo chegaria a 7%. Portanto, nenhum lugar na face desse planeta tem condições de crescer como nós, em função da previsão do Departamento Norte-Americano de Agricultura, que é, digamos assim, a referência para a formação de preços mundiais, porque tem todos os satélites e estão vendo essa revolução que nós estamos fazendo. Esse é um ponto. E eu gostaria, só para passar para os colegas aqui, não monopolizar, um outro dado que eu acho impressionante, saindo agora um relatório deste mês, agora, em junho, do IPEA, portanto, um dos institutos públicos mais relevantes do nosso país, mostrando que o Brasil, em termos de sustentabilidade, que é outro ponto que certamente nós vamos falar aqui
a inovação. É o único país no planeta que está, digamos assim, reprocessando e capturando carbono, né? A pegada do carbono, na ordem de 43% da nossa produção. A Índia é o mais próximo, chega em torno de 20 e poucos, os Estados Unidos a 7%. A França, que vem nos colocando como os vilões dessa história de avançar para a Amazônia e tal, a França só consegue devolver na sua produção agrícola 3%. 3%, e nós estamos a mais de 43%. Portanto, uma das questões que eu acho que, e aí eu finalizo essa primeira parte aqui, uma das questões que eu acho que é fundamental a gente fazer como pesquisadores, como os profissionais, como agentes de inovação, sobretudo no nosso estado e do país, é fazer um esforço gigantesco para que a nossa sociedade saiba o que significa a produção de alimentos no nosso país e a forma como nós estamos produzindo. Obviamente que nós vamos ver algumas distorções, alguns problemas, né? E a gente não pode tapar o sol com a peneira, mas estamos muito longe de sermos os vilões das modificações, digamos assim, climáticas, por uso e por aplicação de alta tecnologia e inovação nos sistemas tanto da agricultura quanto da pecuária. E a Embrapa, e aí eu finalizo já encaminhando para vocês, a Embrapa é um dos fenômenos mais importantes, uma das empresas mais importantes que nos viabilizaram esse processo, e eu fico, digamos assim, extremamente feliz quando eu vejo a questão desses sistemas de integração pecuária, lavoura e floresta que nós estamos desenvolvendo até lá no Pará, né? Isso fruto dessa tecnologia que nós estamos trazendo, buscando sustentabilidade, equilíbrio, recuperação de áreas degradadas, ou seja, não precisamos avançar em outras áreas que mais ou menos equivalem em torno de 50% ou mais do nosso território ainda é preservado nativamente, ou seja, não tivemos nenhum contato do homem na sua produção, né? Então, a agricultura mais ou menos equivale a uns 9%, 10%, mais uns 20% da pecuária, ou seja, 1/3 do território que nós usamos para a produção de alimentos, e nós abastecemos o mundo com esse processo. Razão pela qual, este mês também, a presidente ou a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio veio ao Brasil, diante dessas crises todas, dizer: o mundo precisa do Brasil na produção de alimentos para manter a paz. Manter a paz. Então, esta é a nossa arma, né? A arma da paz, da alimentação, da nutrição que o mundo tanto precisa. Com isso, depois eu tenho várias outras coisas, mas eu queria passar para os nossos colegas, é que esse tema realmente é um tema candente, palpitante, e nós temos esse canhão que tu estás trazendo aqui para nós, ele é extremamente importante, porque não é para nós que nós temos que falar isso. Nós temos que falar para a dona de casa, para o engenheiro, para o advogado, para o médico, para o trabalhador de uma indústria. Esta é a nossa riqueza, esse é o nosso patrimônio, esse é o nosso dever para o nosso planeta. E estamos fazendo o nosso dever de casa. Exatamente, Vilvoc. É importante dizer isso, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, para os amigos aí entenderem, nós temos em torno de 8 milhões de hectares cultivados. Só que esses 8 milhões de hectares, eles são cultivados no verão. E mais ou menos, estava em 1,5 milhão de hectares, nessa safra passada pode ter superado, chegado a 2 milhões de hectares, não sei se chegou a tanto, aí o Jorge vai nos dizer melhor, de culturas de inverno. Portanto, nós temos só no Rio Grande do Sul 6 milhões de hectares a descoberto, que nós podemos utilizar melhor e praticamente duplicar a produção gaúcha. Vocês imaginem o que isso significa.
E para nos falar a esse respeito de culturas de inverno, de inovação, de como nós podemos ainda aumentar a produção do Rio Grande do Sul e trazer riqueza, emprego e desenvolvimento para toda a sociedade, isso vai refletir para todo mundo. Eu estive hoje lá no bairro Záquia, e lá no Záquia, lá no final, as pessoas tinham lá trabalhando vinculado ao agro. Tinha um menino lá, o Carlos, né, que é neto do Nilson, tá fazendo o segundo grau em técnico agrícola. Então, assim, o agro faz e vai fazer a diferença. Então, eu vou passar a palavra agora para o Jorge Lemanski nos falar a respeito disso e da atuação da Embrapa. Acho que está no mudo. Rodinei, nós damos... Foi criado em 1973, e nesta época, voa 77, a média de produção de trigo no Brasil e aí no Rio Grande do Sul eram 600 quilos por hectare, isto é, 10 sacas. Em 2011, nós chegamos a 1.800. Em 2016, a 3.000 quilos. E na safra passada, no Rio Grande do Sul, foram 3.100 quilos, isto é, 52 sacas. Portanto, em menos de 5 décadas, nós quintuplicamos a produtividade, isto é, genética combinada com o manejo dos sistemas agrícolas produtivos. E onde, viu, e Rodinei, piloto, está o princípio de todo este processo que o Brasil tem competência e gerou o conhecimento para as proporções da interação. Eu digo que 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio não determinam a água. O que determina a água é a interação entre eles. Né? A agricultura, ela tem no seu escopo a equação mais importante da humanidade, que se chama fotossíntese. E ela hoje percebida como a transformação de brilho solar em alimento, fibra e energia, em comida. E daí vem um primeiro estudo, o colega Giovanni Faé voltou da Pensilvânia, como uma contribuição de inovação que melhora essa compreensão rural-urbana. Em Passo Fundo, quando a gente cultiva a soja, nós ocupamos 50% da radiação solar que chega em Passo Fundo. E vale para o estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente coloca o trigo no sistema, nós aproveitamos 77% da radiação solar do Rio Grande do Sul. E agora nós estamos desenvolvendo, e você, Rodinei, nos honrou com a presença lá na área experimental da Embrapa Trigo, você viu isso? Estamos desenvolvendo uma cevada hiperprecoce para botar depois da soja e reduzir esse intervalo e aproveitar a radiação solar do outono, produzindo comida forrageira, cevada forrageira, que em 32 dias espigou, em 75 dias gerou 4.500 quilos de matéria seca, grão leitoso de silagem, cada quilo dessa silagem gerando de 1,2 a 1,3 quilos de leite, isso é 5.200 a 6.000 quilos de leite em 75 dias, comida para tal, e isto impacta em sustentabilidade, porque as raízes da cevada estruturam o solo. E daí vem o mais recente, a mais recente, e daí eu encerro minha intervenção inicial, dado que é um argumento para o mundo. O que é uma avaliação feita em Carazinho, na fazenda do Paulo Vargas, com uma torre sob sequestro de carbono, avaliando o ano de 2015 a 2016, foi um ano de avaliação a campo,
pela Faculdade de Física de Santa Maria, da Universidade, mais a Faculdade de Matemática, Agronomia e a Embrapa Trigo, o colega Geneide Dalmaso participa, nós tivemos um balanço positivo de 185 gramas de equivalente CO2 por metro quadrado na sucessão trigo-soja. Mas vejam um detalhe. O trigo fez um sumidouro de 1.724 gramas de equivalente por metro quadrado nessa lavoura. O grão do trigo emitiu, isto é, a fonte de 520 gramas de equivalente CO2 foi no grão. O pousio entre o plantio da soja, do trigo e da soja, emitiu 172 gramas de CO2 para a atmosfera. A soja incorporou 887 gramas para o solo, enquanto o grão exportou 884 gramas. O balanço é igual, 3. E o pousio, onde agora vai entrar essa cevada, para intensificar o uso da terra, o pousio entre o trigo e a soja, emitiu 400 gramas para a atmosfera. A intensificação sustentável se faz colocando planta viva 365 dias por ano no nosso ambiente, colheitadeira na frente, semeadeira atrás, combinando leguminosas, no caso soja, mas em especial com as gramíneas, que têm 80 moléculas de carbono para uma de nitrogênio, enquanto a soja tem 12 para uma. Este dado nos posiciona e nos permite dizer que a agricultura que praticamos tende à sustentabilidade. E, em Passo Fundo, há um patrimônio da humanidade. É um ensaio que tem mais de 40 anos de rotação e sucessão de cultura e consórcio, que estamos também estudando com a URGS para tornar público esses estudos, já que a métrica da descarbonização desenhada pela ciência europeia é que nós teremos gerar os dados agora, então, para que isso se transforme também em oportunidade de serviços ambientais para a agricultura brasileira, né? Então, é importante gerar essas informações para que nós possamos dialogar com o mundo com propriedade, e é isso que é o fundamental. Sim, o mundo, estrategicamente, depende dos alimentos que o Brasil vai produzir. E nada mais estratégico do que produzir alimento. E para fazer alimento precisa ciência, precisa conhecimento das proporções, que isso chegue também à roça, que é nosso papel, em especial missão da Embrapa. Muito obrigado, Jorge. Os amigos que estão nos acompanhando, então, entenderem toda essa conversa que tem no nível do mundo, de emissão de carbono, a tendência da agricultura brasileira, no formato que o Jorge preconiza e que a Embrapa vem implementando, e nós do Tecnoagro vamos trabalhar, e que o Vilvoc também está pensando nisso para o agro, é de carbono zero. A verdade é essa, é de que toda a nossa força para a geração dessa energia transformada em alimento, e também em fibra, e também em biocombustível, tudo isso acabe não gerando nenhum impacto negativo para o meio ambiente. Então é esse o caminho que nós estamos chegando. Só para os amigos terem uma ideia, se nós conseguirmos fazer essa ocupação aí, nós vamos aumentar só no Rio Grande do Sul, que é um dos menores estados da federação, mais do que a Europa inteira tem capacidade de aumentar de produção. Só para os amigos terem uma ideia do que isso pode significar. E agora eu tenho o prazer aqui do nosso convidado presencial, professor piloto, professor lá da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UPF, diretor executivo e diretor técnico do Tecnoagro. Professor, boa noite, seja bem-vindo e nos fale aí o que o Tecnoagro vai nos ajudar nesse processo todo aí. Boa noite, fantástico falar em agricultura.
eu vendo o Jorge falando, vendo o Luiz falando, quanta coisa nova nós podemos aí contribuir aí para a nossa agricultura. E o Tecnoagro, como você já comentou, né, Rodinei, é uma associação Parque Tecnológico do Agronegócio e Agroenergia, que tem o objetivo, né, de desenvolver novas tecnologias e principalmente transferir tecnologias para a nossa agricultura, né? Há muito a se fazer, muito já foi feito, o Jorge já colocou bem aí o quanto nós aumentamos a produção de trigo, né? Como nós estávamos e como nós estamos hoje, né? E a gente observa aí um país cada vez mais, né, produtivo. São, Jorge, 270 milhões de toneladas esse ano de produção de grãos, novamente esse país, aumentando aí 5, 6%, né, na sua produtividade em relação à safra 2020-21. Então, temos sim muito a comemorar, mas também temos muito a fazer, né? Temos muito a fazer. Nosso estado, como você mesmo colocou, Rodinei, nós precisamos, né, temos o potencial, a oportunidade de aumentar a produtividade. Temos um grande desafio aí, e eu diria o principal deles para vencer, que é a falta de água, principalmente no verão. É um desafio muito grande esse. O ano passado, essa safra que nós estamos colhendo agora, perdemos aí aproximadamente 36 bilhões de reais em produção por causa da falta de água para as nossas lavouras. E como o Jorge colocou bem, tudo começa pela fotossíntese. Sem água não acontece fotossíntese, né, Jorge? Precisa da luz, precisa da água, né? Mas aí, sem água, a gente também não consegue. Então, nós precisamos, né, juntar cada vez mais força. O Tecnoagro tá aí para isso, né? Buscar tecnologias para que a gente consiga mitigar isso, né? Consiga melhorar cada vez, dar mais estabilidade à nossa agricultura. Para isso, nós temos vários projetos já em andamento. Jorge, nós começamos a discussão lá na Expo Direto, junto com o deputado Hernani Polo, naquela convocação que foi feita, né, pelo Senado Federal e pela Assembleia Legislativa do Estado, né, junto com o senador Reins. A partir de então, nós estruturamos uma equipe que trabalha frente a esse problema, onde a gente busca, então, através agora de uma liberação, se Deus quiser, Jorge, em seguida nós vamos conseguir aí represar água em APP, vamos conseguir aí construir reservatórios para armazenar essas águas e distribuir, né, essa água de forma bastante eficiente nas nossas lavouras, né? Temos vários sistemas de irrigação aí que estão surgindo. O Tecnoagro está aí para testar, levar a campo as tecnologias. Um projeto importantíssimo feito, inclusive, pela Embrapa, mais absorção de água no solo, redesenho do plantio direto, né? Precisamos trabalhar mais com o modelo de irrigação, né? Nós temos aí modelos novos, modelos como o sistema de irrigação subterrâneo israelense, que promete não só fazer irrigação, mas fazer fértil irrigação. Isso aí é um desafio que nós temos pela frente e que nos vai possibilitar aí aumentar muito a produtividade. Só me permita, nesse sistema israelense nós temos nós temos já um ensaio aqui próximo, né? Se eu não me engano, ali perto de Muliterno. Em Muliterno, né? Isso. Nós temos um ensaio ali e foi testado com milho, né? Qual é a diferença de produtividade que deu nisso aí? Esse ano, né, claro, considerando a seca que se teve, não sei o que, enfim, né, mas a diferença de produtividade, você consegue chegar até 350 sacas por hectare, certo? Então, não é só a água, como eu falei, é também a questão de você oferecer para a planta, né, no momento certo, os nutrientes que ela precisa. Mas tudo isso precisa o quê? Precisa, né, adequar essas tecnologias, testar, para que quando chega no produtor, ela chega, né, já bem testado para que não haja problemas lá com o produtor. Para quem está nos ouvindo e não é do agro, o que significa 360 sacos de milho por hectare? Quanto é em relação à média que é? A média hoje no estado, né, chega em torno de 150 sacas, 100 a 150 sacas. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. São 360 sacas que nós podemos chegar num sistema mais eficiente, com irrigação subterrânea, para uma produção que nós temos 150. Só para vocês entenderem, nós,
o nosso gargalo para produção de proteína, produção de frango, produção de suíno, né, é a falta de milho. Que nós, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, em função da época que se planta o milho, ele tem muita seca e não se produz a quantia necessária. Se nós tivermos um sistema eficiente, nós seremos autossuficientes em produção de milho e que vai aumentar, por via de consequência, a produção de proteína. Olha o efeito de você ir inovando e de ter tecnologia. Desculpa interromper, professor, eu só quis colaborar. Não, mas é interessante a tua colocação, porque nós, no Brasil, somos o maior exportador mundial de carnes de frango. Né? Nós somos o maior exportador de carne bovina. E nós somos o quarto maior exportador de carnes suínas. Então, fora considerar que o nosso povo consome muita carne. Né? O mundo consome, em média, 30 e poucos quilos de carne, e o brasileiro consome quase 100 quilos de carne, em média, por ano. Né? Nós temos uma diferença muito grande em relação ao mundo. Então, aqui em específico, no Rio Grande do Sul, o nosso grande gargalo na produção desses animais, que poderíamos aumentar muito, é a falta de grãos, e em específico milho. Né? O que faz o produtor plantar menos milho? O que faz o milho, né, ser uma cultura menos, digamos assim, cultivada? Em relação à sua pouca capacidade de sobreviver quando se tem baixa produtividade, quando se tem pouca água, né, em tempo de escassez de chuvas. Então o produtor, vendo esse risco, ele acaba migrando mais para a lavoura de soja, né, porque é uma lavoura mais segura, que é uma lavoura que consegue, né, aguentar, digamos assim, um período maior sem a água. Né. Então, no estado do Rio Grande do Sul, só para você ter uma ideia, nós precisaremos importar esse ano aproximadamente 3 milhões de toneladas de milho. Né? O Dr. Rogério Kerber falou essa semana que talvez poderia chegar a casa de 4 milhões de toneladas. Então, tudo isso nos dificulta, né? Nos dificulta a sustentabilidade dessas cadeias produtivas, principalmente para o seu animal. Mas, como se diz, quando se fecha uma porta, se abre outras. Então, o bom que se tem, Rudinei, muitas alternativas, e o Tecnoagro está aí para isso. Né? O Tecnoagro, ele busca, então, implementar as novas tecnologias no campo para que a gente consiga ter uma produtividade com sustentabilidade. Nós precisamos ser sustentáveis, né? E buscar cada vez mais, para isso, melhorar, então, a nossa produtividade. Porque quando se fala em sustentabilidade, hoje se fala na agenda ESG, né? Então, ESG é nós produzir alimento respeitando muito o meio ambiente, né? Respeitando muito o meio que a gente vive, a parte social, e com uma governança extremamente transparente, né? É isso que a gente quer, para que a gente consiga produzir, né, de uma forma que possa também desenvolver muito a nossa sociedade aqui. Tá? Então, o Tecnoagro tem vários projetos em andamento, projetos de desenvolvimento aí da amônia verde, uma nova forma de produção de nitrogênio, né? Então estamos buscando essas novas tecnologias para que a gente consiga se tornar aí, quem sabe, num curto prazo, autossuficientes na produção aí de ureia, de insumos que até então a gente depende muito da importação. Tá? Então tem muita coisa a ser feita, eu direi, estamos mexendo aí em vários projetos, bem adiantados, uns inclusive, né? E queremos com isso, então, fortalecer o nosso agronegócio, né? O Tecnoagro trabalha com várias empresas aqui da região, né? Poderia citar algumas aqui, né? A Star, a Kuhn, a BS Bios, Fertisystem, Sementes Butiá, K3, né, a Metasa. Também trabalhamos juntamente com as instituições que é a Embrapa, né, o Ministério da Agricultura, trabalhamos com a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores, para que a gente consiga, então, com o apoio de todos, né, Rodinei, construir aí cada vez melhor né, essa nossa agricultura que já é, né, bastante vitoriosa. Aí, tá? Aproveitando a deixa do professor piloto aí, Jorge, essa questão da falta de alimento para produzir proteína, ela também pode ser resolvida com a melhoria do plantio de inverno, não é verdade? Sim, já existem as informações de ensaios em vivo feito com suínos e aves pela Embrapa
suínos e aves, na equivalência econômica da substituição do milho pelo trigo, pelo triticale e pela cevada. Esses dados estão disponíveis, inclusive, nos últimos 3 anos, no site da Embrapa Suínos e Aves, e podemos afirmar: pode-se substituir em até 100% o milho na composição de ração para suínos e aves com o trigo. E esses trigos, os trigos que já estão produzidos, tem trigos que oferecem uma vantagem econômica comparativa até 12 a 14% em substituição ao milho. Tem trigos que têm equivalência 1:1 e outros um pouco abaixo. O triticale também oferece essa equivalência econômica, e, em função da sua composição, pode ser utilizado até 100% para substituição na ração de suínos, e na ordem de 88% equivalência para aves. Então, nós temos soluções tecnológicas prontas, e é muito oportuno que se coloque, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul demandam 14,5 milhões de toneladas para suprir essa fantástica cadeia de suínos e aves. E nós estamos tendo déficit nesses 2 estados de 7 a 7,5 até 8 milhões de toneladas. A logística do Brasil Central, do Mato Grosso, para fazer chegar uma saca de milho em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, está na ordem e ultrapassa R$30. E há, portanto, um aspecto concorrencial. Nós temos uma demanda de suprimento para as fábricas de ração na ordem de 58 milhões de toneladas no Brasil, né? O milho no Brasil Central, 14 milhões estão previstos irem para a indústria de etanol, né? E a logística está apresentando vantagem comparativa para que esse milho não chegue no sul do Brasil. Recentemente, a greve agropecuária tinha fiscais agropecuários na fronteira com o Paraguai, estava isolando 1.000 caminhões com cargas de milho para suprir essa cadeia de suínos e aves aqui. Portanto, se nós quisermos manter bem clara a independência e as soluções, os cereais de inverno, sim, e a lógica do projeto Duas Safras do Rio Grande do Sul converge para isso, são uma solução que nos darão independência para que essa indústria tão agregadora de valores, além da sua competência estabelecida, mantenha o que é essencial, a competitividade, né? Esse é o aspecto que está posto. E as soluções tecnológicas já existem, precisam ganhar a escala. É importante citar, né? Nós cultivamos esse ano que passou, em 2020, 935 mil hectares de trigo no estado. Em 2021, fomos a 1.164.000 hectares, e este ano deveremos superar entre 1.400.000 e 1.500.000 hectares de trigo no Rio Grande do Sul, justamente porque produzimos o trigo para o pão, biscoito e massa de que o Rio Grande precisa. Há oportunidade dessa liquidez ser também para o consumo da cadeia de proteína animal na composição de ração, e há um mercado internacional que a qualidade do trigo da safra do ano passado levou a uma exportação de 2.925.000 toneladas para 14 países comprarem o trigo
gaúcho, já que a logística e o arranjo fiscal existente no país não torna competitivo o trigo gaúcho colocar no mercado consumidor do Sudeste ou do Centro-Oeste. Mas esse, então, é o cenário, Rodinei, que está movimentando, então, a expansão da área de cereais de inverno, o que é muito saudável para a economia do Rio Grande do Sul. Ano passado, em relação a 2020, este 1.200.000 toneladas de trigo produzido a mais, jogou praticamente 2 bilhões de reais a mais na economia do Rio Grande do Sul. Então, esse é o cenário, as soluções tecnológicas estão disponíveis, temos que interagir para avançar mais isto em escala no campo. Há liquidez e o trigo vai dar dinheiro novamente, o prognóstico climático também sugere esse aspecto, e está muito intenso nesse final de semana, toda semana parou de chover, muito trigo está indo para o campo, e o que é muito saudável para a economia, e esperamos que isso seja saudável também para o bolso do agricultor, porque a cidade é muito impactada positivamente com o resultado da agricultura. Quando cresce R$ 1 a renda agropecuária no campo, na roça, cresce em 1,07 a renda na cidade, no setor de serviço. E quando cresce R$ 1 a renda agropecuária no campo, cresce em 67 centavos a receita no caixa das prefeituras, que pode ser revestido em habitabilidade. Essa é a inclusão produtiva que o agro promove, o rural construindo a habitabilidade urbana. Umas coisas rápidas, assim, para falar para os amigos, nós não temos falta de água no Rio Grande do Sul. Nós temos uma sazonalidade. Nós temos a precipitação em torno de 1.800 milímetros ano, o que seria suficiente. O que nós temos que trabalhar é o que o professor Piloto falou, trabalhar em reservação de água. Essa reservação pode se dar em açudes ou pode dar com novas tecnologias no próprio solo. Isso. Né? Então, isso aí tudo está sendo estudado para que a gente resolva isso. Nós temos um problema nisso, que é o pessoal que milita na área ambiental e que nos cria todo tipo de dificuldade para aprovar projetos de irrigação. Isso nós temos que superar, e esse pessoal tem que entender que nós precisamos botar alimento na boca das pessoas. Vilvoc, me conta lá para nós o que o celeiro está pensando para nós aí, o que vocês estão trabalhando. Os colegas aqui, e agora hoje me lembrei do grande professor, foi meu professor Tomazini. Não sei aonde que está o Tomazini, mas foi um grande professor meu aí da Embrapa Trigo. Um abraço, se estiver nos escutando, a ele e a sua família. Mas com relação à tua pergunta, nós estamos pensando o agronegócio de uma forma, perdão, uma forma bastante ampliada. Todos nós aqui, né, creio, nós três aqui somos engenheiros agrônomos, e obviamente que é extremamente, a agricultura, ela é a mola propulsora desse processo todo. Mas segundo o estudo que nós fizemos aí recentemente com colegas da Universidade da USP de Ribeirão Preto, né, do Marco Strati, professor Marcos Fava Neves, grande amigo nessa área do grupo do Pensa, né, a área dentro da porteira equivale em termos de valor, né, da cadeia do agronegócio em torno de 1/4 do valor em monetário. Então vamos lá. O dado que o Ministério da Agricultura nos traz da safra do ano passado, 2021, né, fechada, trouxe para o país 1,3 trilhões de reais. 1,3 trilhões. E se nós pensarmos que dentro da porteira, há valor agregado do chamado valor bruto da produção agropecuária, o VPA, né, nós podemos pensar que o agronegócio chega a quase 4 trilhões de reais. A gente não tem nem condições de mensurar o tamanho disso, porque a gente tem quase 1 trilhão de reais sendo gerado por toda a indústria da genética, dos bioinsumos,
dos implementos, das tecnologias que estão chegando de uma forma impressionante. Está chegando aí 4G, 5G ao campo, toda essa parte de automação. Nós vamos ter colheitadeiras sem condutores, nós temos drones entrando fortemente nos sistemas de produção. Nós temos uma empresa aqui, amigos, que está dentro do nosso Tecnopuc, aqui no celeiro AgroHub, que através da modificação de uma vara de aspersão de herbicida, né, consegue reduzir, vejam só isso, quase 95% a necessidade de glifosato por hectare, onde a cada bico aspersor você tem um sistema que vai lendo real time, a presença de folha larga e folha estreita e fazendo a pulverização seletiva. 90% de redução de glifosato, senhores. Tá certo? Olha o impacto econômico que isso vai representar em termos de redução de custo de lavoura na soja, notadamente, e impacto ambiental para reforçar o nosso discurso que a nossa agricultura é altamente sustentável. Tá? Então, tecnologia, quando nós estamos olhando, não é só dentro da porteira. A tecnologia fundamental está saindo tanto a montante, ou seja, antes da porteira, quanto a jusante. E aí eu queria trazer um dado que eu acho que é muito importante, a gente sempre comenta e as pessoas ficam surpresas. Senhores, vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter conhecimento, alguns devem ter em casa ou em consultórios, uma maquininha chamada de Nespresso, uma máquina de café expresso que a Nestlé produz e gera ao mundo com essas cápsulas de alumínio. Essa cápsula de alumínio com café de diferentes lugares do mundo é agronegócio. Só que uma cápsula dessas hoje no mercado nacional está em torno de R$ 13,50, R$ 4,75, dependendo da origem desse café. E nós, Brasil, somos um dos maiores exportadores de café em grãos. E essa empresa é uma empresa suíça. Pega esse café, processa, torra, moe, encapsula e nós compramos nas melhores lojas do mundo. O que nós temos que fazer, esse é o exercício da tecnologia e da inovação, é fazer com que milho se transforme no melhor baby beef, na melhor enzima de leite, para que nós coloquemos esse produto em agri-foods, em food techs, que vão agregar enormemente o valor de produção que nós estamos trabalhando. Então, esse é um lado que exigirá um esforço enorme de trazermos outros técnicos da área da bioquímica, da área da engenharia da produção, da área da engenharia agroindustrial, da área de marketing, da área de logística, da área de varejo, da área de conservação desses alimentos. Impressionante. Vou dar um outro detalhe de uma outra empresa que estamos aí colocando dentro do nosso parque, que é uma empresa chamada Keeper. A empresa anterior, até gostaria de dar um nome, se chama Safe Farm, tá? Que está aqui conosco aí e já montando os seus estantes Brasil afora. Essa outra empresa que eu queria trazer para os amigos aqui, se chama Keeper, e que criou um bioinsumo que, pulverizado na casca de uma maçã ou de uma manga, aumentam em 30 dias o tempo de prateleira de uma fruta colhida. Pois bem, já está recebendo ofertas ou demandas dos maiores produtores de manga do Vale do São Francisco. Uma empresa gaúcha, uma empresa que vai fazer com que nós, como somos um dos maiores exportadores de frutas tropicais, possamos aumentar o tempo de vida, ajudando toda a cadeia no processo de logística a levar essa fruta de forma sadia nos mais exigentes mercados da Europa, da Ásia, né, da própria América do Norte. Essa é a revolução que nós estamos praticando
e que exige de nós uma concertação muito grande. E aí eu finalizo essa conversa agora nesse segundo bloco com a origem, e vamos expor, já começamos, fizemos esse anúncio nessa última Expo direto lá com o meu grande amigo lá da Cotrijal, né? Falamos, o Ney Mânica, grande amigo da época lá da Fecotrigo, Fecoagro, né? Nós estamos lançando a rede de inovação do agronegócio do Rio Grande do Sul, dos quais vocês já participam. Só para vocês terem uma ideia, nós conseguimos juntar os 19 parques tecnológicos que o nosso estado tem. Pegando o PF, Criatec, Unijuí, Federal de Santa Maria, Federal de Pelotas, Federal do Rio Grande, Federal do Rio Grande do Sul, todas as comunitárias, Univates, Unisc, UX, URI, Unijuí, mais as 4 Embrapas, Embrapa Trigo, Embrapa Uva Vinho, Embrapa Centro Clima Temperado e Embrapa Pecuária Sul, 19 ICTs juntas, buscando unir esforços, fazer um catálogo, buscando levantar o perfil de todas as iniciativas que estamos fazendo para trazer para o Brasil algo que me escandalizou, e estou colocando isso de forma bastante objetiva. Uma primeira reunião que eu tive, através do apoio da Embrapa Nacional, nós tivemos uma reunião com um dos diretores de inovação do Ministério da Agricultura, e aí relatávamos isso que estávamos fazendo. Pois bem, olha que eu escuto de um dos principais dirigentes do nosso Ministério da Agricultura em Brasília. Professor, estou embasbacado, porque a inovação no país, o Rio Grande do Sul não estava no nosso radar. Inovação estava no entorno de Piracicaba, inovação estava no entorno de Mato Grosso, no entorno de Minas Gerais, com Viçosa, e nós não enxergávamos essa sinergia que vocês estão fazendo. Pois bem, a partir da última plataforma Agro 4.0, nós entramos no mapa. E o que eu queria anunciar para os amigos é que vamos fazer nesta Expo Inter algo que nunca se fez. Vamos lançar o Rio Grande do Sul como uma das maiores plataformas de inovação do agronegócio latino-americano. Eu não tenho a menor dúvida disso. Com feras como o Piloto, como feras como o Jorge e tantos outros centenas de colegas, amigos, buscando essa sinergia, como vocês estão fazendo em Passo Fundo, com o que está fazendo Santa Maria e o seu entorno, com o que está fazendo a Univates e ali o Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo com a Unisc, com o que está fazendo a UX, a Embrapa lá de Uva e Vinho de Bento. O que nós temos para gerar é absurdo. Qual é o nosso problema? E aí eu fecho esse bloco. Nós somos muito bons técnicos e muito bons produtivos. Somos péssimos na comunicação e no marketing. Nós não sabemos vender aquilo que nós fazemos. E é esse tipo de trabalho que você está nos oportunizando. As pessoas precisam saber o que nós estamos fazendo. E nós precisamos fazer com que o mundo saiba disso. Vilvoc, eu vou te interromper só um pouquinho. Eu vou te interromper só um pouquinho. Só uma frase. Tá bem? Não vai dizer a nossa agricultura é o Leonardo DiCaprio. Tá. Vilvoc, eu só quero alertar o pessoal que está nos escutando que nós temos um tempo aqui pelo aplicativo, que nós estamos no Google Meet, que é de 1 hora para fazer a nossa apresentação. Então ele encerrou agora. Então, se nós cairmos, aí o papo está tão bom que nós vamos tocar Fazemos adiante. uma rodada 2. Então, assim, se eventualmente cair o link aí, a transmissão para vocês, nós vamos entrar de novo, porque nós não vamos perder essas feras aí e o que a gente está falando. Claro, eu respeito os amigos aí, se eventualmente vocês estão aí com as famílias, tem alguma coisa programada para fazer, evidentemente podem se despedir dos amigos. Senão, nós vamos tocar mais um pouquinho aqui, pelo menos para responder o que o pessoal tem nos perguntado aqui. Vilvoc, pode concluir melhor aí do que eu te interrompi, perdão. Não, perfeito. É que a gente se empolga, né?
e é importante que a gente possa usar esse canal que você está nos oportunizando para a gente trazer essa realidade que o Jorge, que o piloto, enfim, que nós que trabalhamos nessa área, mostrar aquilo que realmente nós temos. Então, olhar para o nosso país. Nós estamos agora num ano difícil, um ano de mudanças aí, de mudanças de governo, tanto no nível estadual quanto no nível federal, nos estados. Nós precisamos posicionar o agronegócio, não interessa a ideologia XYZ, como um dos grandes motores de sustentação da nossa economia, como bem disse o Jorge, tanto rural, mas sobretudo urbana. O mundo urbano não sobrevive sem o rural. E com esta pandemia, eu acho que isso aí, aquela coisa dos males vem para bem, com esta pandemia, há uma quantidade enorme, eu moro em Porto Alegre, aqui na capital do estado, há uma quantidade enorme de pessoas que estão voltando ao campo, buscando qualidade de vida, buscando sustentação. Então, aquele êxodo rural que nós estávamos vendo até então, isso vai se travar. O nosso egresso piloto de agronomia, veterinária, zootecnia, ele antes dizia, não, eu vou trabalhar numa grande multinacional, eu vou para uma grande centro de produção XYZ, e o pai termina lá a fazenda, nós vamos vender a fazenda. Hoje não, esse sujeito que era produtor rural está se colocando como um grande empresário. E esta realidade vai fazer com que esse sujeito seja altamente respeitado, porque ele vai ter lá na sua propriedade acesso a todos os recursos que a cidade tem e mais, uma qualidade de vida N vezes superior ao que nós temos na cidade, com engarrafamentos, com violência urbana, com dificuldades de deslocamento. Essa é uma revolução que nós estamos vivendo, amigos. Agora, é uma questão dos 5 últimos anos e dos próximos 20, 30, 40, 50 anos aqui pela frente. Nós temos que olhar, nós que estamos direcionados à inovação, nós temos que olhar o que fizemos no passado, mas nos colocarmos e nos projetarmos no futuro. Não tenho a menor dúvida que Passo Fundo será uma das maiores potências econômicas nos próximos 10, 15, 20 anos. Assim como Londrina, assim como Piracicaba, Ribeirão Preto, mesmo Santa Maria, Ijuí, e tantas outras, Erechim, né? Tantas outras cidades que vão nuclear riqueza, prosperidade, desenvolvimento de empregos de altíssimo valor agregado. E nós temos que preparar essa meninada, essa juventude, nós como professores universitários, para que entendam desta realidade e assumam com soberania esse processo, porque se nós não fizermos isso, os chineses vão nos comprar. Troco de banana. Se nós acharmos que nós fazemos uma má agricultura, que nós depredamos nossa natureza, nós vamos nos sentir apequenados e aí vem uma intervenção de alguém aí de fora. O discurso está dado e nós temos que abrir os olhos para isso. Nós temos que ser inteligentes nesse processo. Vocês falaram de Israel, nós estamos para fazer uma visita nova a Israel. Israel não produz nada para Tel Aviv e Jerusalém e o seu entorno. Ela sobrevive exportando para o mundo. Há uma das maiores universidades de Israel que vive às custas de uma patente do tomatinho cereja. O tomatinho cereja que eles desenvolveram sustenta a universidade inteira, da medicina ao direito à engenharia. E por quê? Uma terra que é um deserto, que não tem petróleo, que é um ponto de conflito étnico, cultural, que nós todos sabemos, e através da ciência e da tecnologia exportam conhecimento para o mundo inteiro. Orgulho, né? Com uma região altamente próspera, com gente muito bem colocada de vida, e nós com um país como o nosso, com o tamanho que nós temos, nós ainda termos miséria, fome, subemprego. Essa agenda está no nosso colo. Essa agenda não tem que estar em Brasília. Essa agenda tem que estar sendo discutida com o prefeito de Passo Fundo, com o prefeito de Santa Maria, com o nosso senador Reins, com o nosso governador atual e o governador futuro. Essa é uma agenda geopolítica de sustentação de país.
e dos quais nós temos condições de sustentar isso. Pelo conhecimento já acumulado, nós não precisamos comprar tecnologia de ninguém. Nós temos uma Embrapa que visionariamente lá, Aulisson Palinelli, Cirne Lima, pensaram e nós entramos cerrado adentro com essa potência que nós temos, sustentando essa agricultura de uma forma absolutamente eco-friendly, para pegar um jargão dos gringos aí. Então, precisamos mudar esta cabeça e termos um pouco mais de autoestima, de respeito a esse produtor que dia a dia está lá lendo, se preparando, se adequando a essas novas normas, essa juventude que está retornando ao campo, técnicos e empresários de 30, 40, 50 anos, que não são mais aqueles produtores anteriores que só viviam na tradição, porque vai fazer isso legal lá fora, mas aqui, como nosso avô, nosso bisavô faz. Essa agricultura está em processo de revolução. Esse sujeito ele está andando com um carro perfeitamente equipado, com um tablet, fazendo projeção do que está dentro de um silo, grau de umidade, temperatura, pressão, né? Esse é um outro jogo e nós temos que fazer com que a nossa população tenha noção do que significa isso. E por último coloco um dado que nos trouxeram numa reunião estratégica. O senhor sabe que 90% dos drones que estão andando no nosso país, dando imagens, são chineses. E estas imagens estão indo antes, claro, cada um fazendo a coleta da sua imagem local, mas a imagem consolidada do país está indo para a China. Imaginem se há uma lei no Congresso permitindo a compra de terras por estrangeiros. Com o volume de informação e inteligência consolidada que está indo para o maior consumidor do mundo. Tem 1,3 bilhão de pessoas precisando de comida que não vão conseguir se alimentar pelo território local. Isso é geopolítica. Isso é a necessidade de termos tecnologia nossa. Obviamente, fazendo joint ventures com grandes empresas internacionais que já estão aqui. Não vou citar aqui, temos várias grandes empresas trabalhando fortemente aqui dentro, junto com a Embrapa como empresa nacional. Grandes colaboradores nossos aqui, inclusive com grandes fábricas aqui no nosso território, do Rio Grande do Sul. Mas nós temos que ter noção do tamanho do ativo e da perspectiva de futuro para a nossa geração futura. E isso está na nossa mão. Jorge, isso está na nossa mão. E não há outra alternativa a trabalharmos com tecnologia e inovação que nós já temos e que precisamos continuar nessa esteira daqui para frente. Obrigado. Desculpe aí o meu entusiasmo. Não, essa aí é que é a parte boa, viu, vó? Queria aproveitar aqui agora para agradecer o pessoal que tem nos acompanhado aí, a Silvinha, a Janice, a Linéia, o Renato Miller, a Neuza Ramos, o Batesini, que está nos bastidores aí, José Franco dos Santos, o Clarimar Bressan, a Márcia de Moraes, minha amiga, a Maria Lúcia Benetti, o Rodrigo Caraça, né? E o Rodrigo diz uma frase aqui que tem que ser gravada aqui para nós. A soberania de uma nação depende de sua segurança alimentar. Isso aí mesmo. O Nilson Santelena também, meu amigo, está acompanhando, presidente da União das Associações de Bairro de Passo Fundo. Olha onde isso está chegando. Nós temos 96 associações de bairros e temos uma entidade que congrega todos, está nos acompanhando. O Rodrigo Lago, lá do Capinzal, o Cristiano Chais também, queridão, lá de Gentil, Josemar Darlan, o presidente Josemar Darlan, não sabia também. O Rodrigo tem a preocupação, e teremos mercado para todo esse cereal. Rodrigo, eu te diria o seguinte, que nós temos que resolver também a questão de logística e estrutura, né? Que nós não temos hoje nem capacidade de armazenamento, né? E também a questão de valor, evidentemente, né?
O Evandro Martins, nosso presidente do Tecnoagro, está nos acompanhando, obrigado, né? E obrigado pelo trabalho que vem fazendo. O Clarimar pergunta o seguinte: em relação ao uso de drone na agricultura, quantos hectares viabilizam a compra desse equipamento? Eu vou me adiantar. Nós no Tecnoagro já estamos fazendo os experimentos com drones e, na verdade, para mim, o que está se desenhando, né, professor, é que isso seja uma prestação de serviço, né? Não precisa o agricultor comprar também, mas tudo vai depender realmente dessa questão de custo-benefício. Tem o Luiz Carlos Bonesta acompanhando, a Marinês lá de Erechim, e o Edson Trentin, aqui do Sindicato Rural de Passo Fundo, né, diz o seguinte: esse sistema dá problemas em solo argiloso, funciona muito bem na areia em Israel. Trentin, nós tem teste aqui em Caseiros funcionando muito bem, né? Não, e é em solo argiloso. Eu próprio tive a oportunidade de observar ali numa demonstração. E essa é a questão dos reservatórios em APP, muda muito. Isso a gente precisa mesmo também utilizar sem perda ambiental nenhuma, né? Pessoal, agora com todas essas questões aí, a palavra fica livre, vamos ficar mais aí uns 5, 10 minutos e vamos encerrar e liberar os nossos convidados. Quem quiser falar agora pode falar livremente aí. Gostaria de dar uma contribuição em função desse aspecto água. O trabalho feito pelo Fiorin e o Coraza para 2019, 2020, onde nós tivemos uma estiagem, nós estamos desenvolvendo uma ação que envolve a chamada Operação 365, e criamos, junto com a CCGL, Rede Técnica Cooperativa, a Embrapa, a UPF, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a parceria também do Banrisul, e outras organizações que devem de aderir ao evento, a própria Emater, consultores, afinal, todo o setor cooperativo está envolvido. O índice de qualidade de manejo do solo, né? São 10 variáveis. Essa semana foi feito, estamos falando 10 pilotos em 10 cooperativas, né? Isso é uma ação de transferência de tecnologia e de pesquisa a um farm, onde está sendo feito o diagnóstico de compactação e adensamento do solo, da distribuição no perfil do solo, dos nutrientes para as plantas, de como nós estamos manejando esses solos em termos de rotação de cultura, diversificação, consórcio. Final, a excelência da prática agronômica se busca com isso, para que o crédito esteja vinculado a esta qualidade de manejo. Está se criando, então, um cartão Black, um cartão Platinum e um cartão Ouro. Qualificação desses manejos de solo, e daí o crédito dirigido e também o seguro agropecuário impacta nesse aspecto. Esse é o escopo. O bom manejo do solo deve impactar em uma produtividade adicional no Rio Grande do Sul, no mínimo de 30% em relação ao que já fazemos, aplicando as boas práticas agronômicas. Mas um primeiro ensaio avaliado em 2019 e 2020 mostrou nas áreas com bom manejo comparado com as áreas com um manejo deficiente, impactou uma estimativa de quebra de 4,7 milhões de toneladas na safra de soja no estado, expandindo esse comparativo. Isso impacta em mais de 12 bilhões de reais na economia do estado, né? Impactou. Então, esse trabalho está em andamento, né? E deve ganhar a escala e suficiência, que entendo, e daí, piloto, né, a reservação de água no solo, daí eu encerro. Veja, em 1997, nós validamos a tecnologia do sistema de Terraço for Windows, uma fazenda de 149 hectares, a área onde foi validada, em Sarandi.
E desde lá se faz o plantio em contorno, se usa o processo colher-semear, não, a água toda é segurada dentro da lavoura, a intensificação sustentável de planta viva e planta morta o tempo todo em cima do solo. A estruturação desse solo levou ao quê? 30 dias de sol na safra 2012-2013, soja, avaliado pelo professor Pedro Skostek, da UPF. 30 dias de sol, 7 milímetros de chuva e 45 dias de sol, com temperaturas finais acima de 40 graus. Pois nesta lavoura, enquanto as lavouras do entorno deram 20 a 25 sacas por hectare, esta lavoura de 149 hectares deu 57 sacas por hectare. O solo bem manejado é um dos maiores reservatórios de água que o mundo tem. E este reservatório permite estabilidade e, bem manejado, ganhos crescentes de produção e produtividade, reduzindo os riscos de quebra de safra em anos de chuva abaixo da normal e potencializando os ganhos de safra nos anos bons. Mostramos para o ministro da Agricultura, na Expo Direto, solo compactado, soja, 29 sacas por hectare, solo descompactado, 67 sacas por hectare. Milho, solo compactado, 62 sacas por hectare, solo descompactado, 154. Este é o maior desafio a ser enfrentado pela agricultura brasileira. E isso se faz com conhecimento técnico, com a artesania do manejo do solo. Existe esse conhecimento disponível para ser atacado. Então, isso foi avaliado pela Embrapa em 11 estados brasileiros por 12 unidades e se aplica também aqui ao Rio Grande do Sul, e a Operação 365 converge para este propósito, como um conjunto de ações que vem sendo desenvolvidas aí no estado do Rio Grande do Sul. E obrigado, Rodinei, por abrir esse espaço para dialogarmos com a comunidade. Sim, alimento é segurança alimentar, é cultura da paz, e nada mais impacta o urbano do que a atividade rural. Cresceu R$1 a renda agropecuária, cresce em 67 centavos a receita no caixa da prefeitura. Cresceu R$1 a renda agropecuária, cresce em 1,07 a renda não agropecuária na cidade, isto é, o setor de serviço. Por isso que o comércio pergunta, a safra vai ser boa? Se a safra vai ser boa, eu também irei bem na cidade. Alimentarmos o rural e o urbano. Obrigado, Rodinei. Obrigado eu. Vilvoc, tu falaste no Marco Fava Neves, é um amigo querido, né? Numa Expo Inter veio até aqui em casa, jantamos juntos, conversamos sempre, e é um dos próximos convidados dessa live. Até te convido, se for possível, conciliarmos e vocês participarem também juntos, porque eu adoro esse queridão, ele está nos Estados Unidos agora, e não pôde participar nesse primeiro momento, ele vai ficar uns 40 dias lá e depois ele volta. Né? Então, diga lá. Rodinei, durante os 2 anos de pandemia, eu e ele escrevemos 3 livros. Ferramentas para o futuro do agronegócio brasileiro, estratégias de desenvolvimento de agro-hubs e estratégia de desenvolvimento de agro-startups. Essas 2 últimas com patrocínio do Sebrae de Minas Gerais e a última com patrocínio da Citrus lá de Ribeirão Preto. Então, eu sou fã e coautor e parceiro. Vai ser um grande prazer estar nessa dobradinha com o grande Dr. Agro, né, que faz um trabalho espetacular. Eu acho fantástico ver um colega engenheiro agrônomo com a qualidade dele sendo um dos especialistas da CNN Brasil, né? Eu acho isso importante porque isso vai à TV daqueles que têm o comando, que são os formadores de opinião no nosso país. Nós temos essa obrigação, Rodinei, de levar a esse cidadão que é líder dos bairros aí de Passo Fundo, para que ele entenda esse recado que o Jorge acabou de dizer. Agronegócios próspero, rico, desenvolvido e com capacidade inovadora é riqueza para as cidades, é desenvolvimento para toda a nossa
população e para toda a nossa sociedade. E isso está nas nossas mãos, nós não precisamos somente de orações ou de recursos que vêm de fora. Isso nós já temos, e o professor Jorge foi espetacular nas demonstrações que nós já temos dados técnicos científicos. E contra a ciência não há argumentos, com dados não há argumentos que nos coloquem numa posição inferior, contrária, ou como vilões desse processo mundo afora. Aquilo que a Europa já fez de destruir os seus recursos naturais, não pode agora exigir que a gente, né, sobre essa desculpa, deixe de ser o grande celeiro deste planeta. Esta é a nossa riqueza. E um dado que eu acho extremamente importante também que seja considerado aqui, e que o professor Jorge comentou, é de várias conversas que eu tenho com o setor financeiro, olhem isso, dito pelo setor financeiro. Daqui para frente, crédito rural só será feito com dados paramétricos. Só se considerar e se derá crédito rural para aqueles produtores que são empresários rurais e que tenham esses indicadores sendo extraídos, inclusive, de forma automática. Eu conheço uma empresa que está em Ijuí, a Gextec, que tem uma estação meteorológica absolutamente autônoma, que está coletando real-time as condições de umidade, temperatura, salinidade do campo, de forma independente a partir de luz solar. Imaginem a cada tantos hectares esses centros de levantamento online desses dados de condição edafoclimática, que nós vamos ter isso nos próximos 5, 10 anos. Imagina o que significa isso em termos de seguro e de risco agropecuário. Aquele produtor que não entender o recado que o Dr. Jorge colocou aqui, estará dado a sair da sua atividade, porque não terá crédito para sustentar a sua lavoura. Isso é dito não por nós, isso é dito pelo sistema financeiro que olha o agronegócio e, sobretudo, pelas condições que nós já falamos, como a grande rentabilidade financeira dos seus negócios. Mas eles não vão financiar qualquer lavoura. E se nós não entrarmos com essa tecnologia já disponível, os produtores terão grande dificuldade de sustentar a sua lavoura e, portanto, de sustentar o seu empreendimento. Muito bem, e é essa a obrigação que nós temos aqui, né, Vilvoc, principalmente dos parques tecnológicos. Só para quem não entendeu ainda, vou explicar rapidamente. O que é um parque tecnológico? É um ecossistema que une o poder público, principalmente como financiador, a universidade com todo o seu corpo acadêmico que vai fazer a pesquisa e vai desenvolver os trabalhos, e as empresas que vêm também para o financiamento e vão agregar esse conhecimento para desenvolver os seus produtos. E, ao mesmo tempo, por ser de inovação aberta, ao que talvez seja o principal, que é a transferência de tecnologia. E aí nós temos que fazer essa transferência para que toda a cadeia de produção, não só da região, como até mesmo do país, acabe sendo beneficiada por isso. Isso é um parque tecnológico. Rodinei, me permite só fazer um adendo nessa questão e colocar números, né? Gostei muito do Dr. Jorge, que ele foi preciso em números, trazendo vários números. Contra dados e fatos não há argumentos. Brasil, dados do radar, um relatório de 2021, já existe no Brasil 1.500 e algumas agritechs. Dessas 300 já estão em processo de venda e desenvolvimento de seus negócios junto a clientes. Em 2019, receberam do setor financeiro 80 milhões de dólares para o desenvolvimento das suas atividades. Pois bem, saiu na Exame deste mês, nos primeiros 5 meses deste ano, as agritechs receberam em torno de 40 e poucos milhões de reais em investimento no desenvolvimento de seus negócios. Né? Ou seja, em pouquíssimo tempo, nós teremos um mercado de... e não só engenheiros agrônomos, hein? São cientistas de dados, né? São toda essa parte de desenvolvimento de blockchain, essa parte de biotecnologia, o pós-colheita, a conservação dos alimentos,
né, a agregação de valor em food techs. Isso é a quantidade de oportunidades que nós temos de uso de tecnologia, desenvolvimento de novos negócios. A universidade, através dos seus parques tecnológicos, através das suas incubadoras, são centros potentíssimos de desenvolvimento da economia de uma determinada região. E nós já temos no Rio Grande do Sul 19 com essa capacidade, como vocês aí são um dos principais expoentes nesse processo. E nós aprendemos, colaboramos, coordenamos esse processo de uma forma conjunta. Por quê? Porque estamos trabalhando com abundância e não com escassez. E nós temos uma agenda para cumprir, que era alimentar este mundo de forma sustentável, em comida, em fibras, e não falamos tanto, mas vocês têm aí uma sede de uma das empresas mais importantes do nosso país hoje, que é a BS Bios, em bioenergia. Vamos trabalhar e há um mercado gigantesco para desenvolver. Eu agradeço muito a paciência e estou sempre à disposição dos amigos em Passo Fundo e felicito por todo esse trabalho que vocês vêm fazendo, né? Vida longa aí ao Tecnoagro e que a gente trabalhe cada vez mais juntos, integrados, mostrando ao mundo inteiro que nós somos capazes de sustentar a alimentação, boa parte, claro que não somente nós, né? Os Estados Unidos têm a mesma importância de alimentar boa parte do nosso planeta. Muito obrigado, Rodinei, obrigado, piloto, obrigado, professor Jorge. Obrigado eu. Diga lá, professor piloto, vamos encerrando agora. Bem colocado pelo professor, né, Jorge, né, o Vilval que colocou muito bem. É sempre importante, né, ressaltar, e o Jorge sempre coloca isso, nós precisamos não esquecer da base da nossa agricultura também, né, Jorge? O que é a base? A gente vê muito hoje alguns produtores ainda começar a sua lavoura sem realizar análise de solo, né? A base não deve ser esquecida, é a partir de uma boa análise de solo que se vai colocar nesse solo os ingredientes necessários para que a planta tenha um bom desenvolvimento. Depois disso vem a água. E aí eu vi um comentário sobre acho que foi Trentin que tu falou aqui, Rodinei, né? O sistema não funciona. Isso é um grande problema que nós temos hoje. Nós temos muita tecnologia disponível, né, no mercado, que muitas vezes é adaptado em outras regiões, mas isso não quer dizer que não funciona. Às vezes você precisa fazer algumas adaptações, você precisa fazer alguns ajustes, e para isso que serve a universidade, para isso que está aí o Tecnoagro, para nós testarmos, adaptarmos, ajustarmos, para que nós possamos chegar, né, assim como chega hoje Israel com uma boa produção através do sistema, né? Aqui também, né? Não estou falando só desse sistema, mas tem outros sistemas de caretel, tem o pivô, tem todos os outros sistemas, e todos eles precisam de adaptação, assim como precisa, né, como o Jorge falou, melhorar o uso do solo, né? Incorporar as técnicas de absorção, as técnicas de plantio direto, tá? Então, crescendo sempre, mas não esquecendo a base. A base é necessária. Nós temos que lembrar, como o Jorge falou no início, que nós saímos de 10 sacos por hectare para hoje mais de 100, e não tenho dúvida que as plantas exigem muito mais, né? Que nós temos que, né, todo ano verificar, enfim, ver quais são as alternativas disponíveis no mercado. Nós temos uma área muito grande entrando aí, que é a área de biológicos também, que vai revolucionar nos próximos anos a parte de produção, né? A área de drones, bastante falado, nós fizemos várias demonstrações aqui na universidade dos drones, inclusive tem drones hoje utilizando aí a parte de como combustível a gasolina, né? Não tinha entendimento que tinha drone a gasolina no Brasil, produzido no Brasil com pressa brasileira, né? Então tem muita tecnologia, mas essa tecnologia ela tem que chegar no produtor, né, de forma ajustada, que ele possa utilizar. Não só o drone, mas também qualquer trator hoje, qualquer máquina requer conhecimento, né? Agricultura não é mais para amador, agricultura é para profissional, né? É para profissional. Então, uma máquina tem um valor agregado muito grande, ela tem um portfólio de produtos em cima avançados, mas requer gente que tenha conhecimento para poder, né, usufruir
todo esse potencial que ela oferece. Então isso é importante colocar, né? Tá? Desde das técnicas mais básicas, não se esquecer que é o começo, até, né, as mais modernas tecnologias. É para isso que aí está o Tecnoagro, né? O Tecnoagro está aí para fazer desenvolvimento e a transferência de tecnologias de maneira segura para o nosso produtor, para que a gente possa ser o mais assertivo possível. Nós precisamos ter assertividade, ter produtividade, competitividade, né? O mundo precisa de alimento, mas o mundo também tem uma escassez de recursos para comprar o alimento. E nós precisamos produzir barato. Tem que reduzir o desperdício. Tem muito desperdício em transporte. Precisamos melhorar nossas ferrovias, nessas condições de armazenamento, enfim, temos muitas barreiras ainda comerciais, mas aí está lá o OMC para lutar por isso, tem o nosso Ministério da Agricultura. Então, cada um fazendo sua parte, a gente vai chegar lá. Mas, como eu sempre disse desde o início, precisamos juntar forças e, com isso, nós vamos conseguir ter uma agricultura cada vez mais sustentável, né, e garantir aí para todos uma boa sociedade, uma sociedade cada vez mais forte, né, uma sociedade segura, com saúde e com uma boa educação aí para nossas crianças. Obrigado, professor. Vou falar para o pessoal aqui entender mais um pouco também o significado dessa questão do aumento de tecnologia, o que significa isso na produtividade e na vida de um país. Na década de 1970, por ali, a Nova Zelândia era um país rural e pobre e começou um processo de revolução, tanto na parte administrativa como na parte legal, e na produção de ovinos e na produção de leite, principalmente. E é um país que tem 5 milhões de habitantes, da metade do Rio Grande do Sul. Hoje, a Nova Zelândia produz 28 bilhões de litros de leite e tem a melhor carne de ovelha do mundo. O que significa, para vocês terem uma ideia, o Brasil deve produzir em torno aí de 1,5 bilhão de litros de leite, perto disso, né? Então, e um país com 5 milhões de habitantes. E aí, Lemansky, sabe o que os neozelandeses dizem? Eles dizem o seguinte: não, nós não produzimos leite, nós transformamos pasto em proteína. A vaca, para nós, é a nossa usina de transformação de pasto em proteína. O meu grande negócio é saber a qualidade do pasto. Tanto que eles não medem lá o leite pelo volume em litros. Eles medem pela qualidade do leite, ou seja, a quantidade de proteína, a qualidade em si que ele tem, esse é o que faz o valor. Então, assim, o que eu vou falar para os amigos é agradecer a todos a participação. Eu vou me permitir aqui usar as palavras do Rogério Pisato, que diz assim, ó: parabéns pela maravilha de aula abordada. Grandes figuras, professores com enorme conhecimento dividindo conosco. O Rio Grande e o nosso Brasil é gigante. Tem tudo para elevar o agro na posição de excelência produtiva. É verdade, Rogério, é exatamente isso aí. E as palavras suas são as minhas para essa gente maravilhosa que dedica o seu tempo para o bem da humanidade. E, por fim, queria dizer que também está nos assistindo o Carlos Alberto Fauti, nosso presidente do Sindicato Rural de Passo Fundo, uma das entidades mais importantes que nós temos aqui, um lugar onde me sinto em casa e sou sempre muito bem recebido. Muito obrigado, Fauti, obrigado a todos os amigos aí. Quero dizer para você o seguinte, quero dar o meu boa noite a todos, dizer que foi uma honra ter estado com vocês. Nós já tínhamos conversado com o Jorge que nós precisávamos cada vez mais divulgar, levar essas ideias adiante. Isso aqui é só um meio da gente valorizar o nosso agro, da gente mostrar para as pessoas o que a gente está pensando e está fazendo e divulgar cada vez mais as novas tecnologias, novas iniciativas que nós temos. Para vocês compreenderem, quando o agro vai bem, o país vai bem. Os dados o Jorge já trouxe, as perspectivas estão aí, e agora, além de produzir alimento para o Brasil, nós temos a responsabilidade que nos foi atribuída pelas principais entidades do mundo de sustentar o mundo, para que não passe por uma crise de fome. Então, com essa gente maravilhosa que nós temos aí, com o nosso produtor rural, que é o maior preservador do meio ambiente do mundo, não há ninguém, não há empresa, não há governo, não há nenhuma entidade que preserve como o produtor rural brasileiro, né? Então, assim, com esse produtor fantástico, maravilhoso e que cada vez mais vai ter acesso à tecnologia que todos nós, de uma forma ou de outra, vamos
propiciar, né, nós vamos sim cumprir a nossa missão e vamos cada vez mais elevar esse Brasil fantástico para um patamar extraordinário aí na sustentação do mundo. O alimento que vem da energia do sol é produzido pelo suor dessa gente trabalhadora que não tem dia e não tem feriado para ficar trazendo o alimento para a nossa mesa, a fibra para a nossa roupa e até mesmo o combustível para que a gente consiga se locomover. Muito obrigado, obrigado de novo aos nossos convidados e uma boa noite a todos.